Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O poeta alemão chamado Rilke morou por um certo período em Paris. E para ir à universidade, todos os dias, ele ia na companhia de uma amiga francesa, ele ia por uma rua muito movimentada. E numa esquina dessa rua, havia uma mendiga que pedia esmola. E aquela mulher, ela se sentava sempre no mesmo lugar e ficava imóvel, como se fosse uma estátua, com a mão estendida, os olhos fixos no chão. E o Rilke nunca tinha dado nada, enquanto que aquela sua amiga francesa sempre dava uma moedinha. E um dia a francesa perguntou: mas por que você nunca dá nada para essa pobrezinha? E ele disse mais ou menos assim: nós deveríamos presentear algo para o seu coração, não para as suas mãos. E no dia seguinte, o Rilke chegou com uma rosa esplêndida, uma rosa bonita, recém-colhida, recém-desabrochada, e colocou na mão da mendiga. E então aconteceu uma coisa inesperada. Aquela mulher que sempre olhava para o chão, ela ergueu os olhos, olhou para o poeta, se levantou com alguma dificuldade do chão, pegou na mão do homem, beijou, depois, apertando a rosa contra o coração, ela foi embora e desapareceu. Por uma semana inteira ninguém mais viu aquela mulher. Mas, 8 dias depois, ela estava lá novamente sentada na esquina, silenciosa, imóvel, como sempre, com a mão estendida. E então a jovem francesa perguntou para ele: do que será que ela viveu todos esses dias que ela não recebeu nada? Ele falou: viveu da rosa. Quantas vezes as pessoas vêm perguntar: padre, dar dinheiro diretamente ajuda ou pode alimentar uma situação de dependência? Talvez seja das top 5 das perguntas que fazem para o sacerdote. É melhor oferecer comida, água ou outra coisa mais útil do que oferecer dinheiro? Eu devo parar sempre que alguém pede? Ou eu preciso julgar, preciso avaliar se devo ou não devo ajudar? Como equilibrar a caridade e a prudência, por exemplo? A segurança até? Porque, evidentemente, sobretudo para vocês são moças, determinados horários, tem que estar um pouco atenta, se baixar o vidro do carro, não baixar o vidro do carro. Será que não existem formas mais eficazes de ajudar as pessoas, além de dar uma esmola no sinal? E sempre que me perguntam isso, se alguma de vocês já me perguntou, sabem que eu começo dizendo: não sei. Não sei, porque nós precisamos discernir. Não dá para dar uma receita de bolo. Faça isso, misture aquilo e vai dar sempre certo. Quer dizer, dar dinheiro diretamente ajuda ou atrapalha? Ou alimenta uma situação de dependência? Bom, de fato, não resolve um problema imediatamente. Mas nem por isso, a gente pode passar reto e fingir que não existe nada. É melhor oferecer comida, água, talvez sim. Eu devo parar sempre que alguém me pede? Bom, a gente não pode endurecer o coração.
Mas também não é possível ajudar todas as vezes. Até porque você não é Caixa Econômica, não dá para indefinidamente ajudar todas as pessoas. E olha que interessante, por isso que eu gosto muito desse relato. O Rilke ajudou uma vez só, mas fez a diferença. E como equilibrar a caridade com a prudência, com a segurança? Veja, a caridade não dispensa a prudência. É possível ajudar de um modo seguro sempre, é possível a gente colaborar, e aqui talvez seja uma resposta, sempre ajudar diretamente. Pode ser que você possa ajudar uma instituição que ajuda efetivamente os pobres, você pode encontrar formas mais eficazes, não sei, ajudar um projeto social, uma comunidade terapêutica, uma pastoral de rua, não sei, soluções que costumam oferecer caminhos de reintegração. Mas eu quis começar a meditação com esse relato, que eu gosto muito, porque mostra que não basta fazer o bem, é preciso fazer bem o bem. A semana passada, nós víamos que não basta não fazer o mal, é preciso se preocupar em fazer o bem. É como se agora a gente desse um passo mais. Não basta fazer o bem, precisa fazer bem o bem. Quer dizer, aquela esmola da colega francesa era um gesto bom. Ela estava fazendo o bem. Ela estava atendendo uma necessidade material evidente. Aquela moeda que ela dava, somada com outras, ia ajudar a comprar comida, ia ajudar a sobreviver fisicamente. Era uma ajuda concreta, boa, mas ainda impessoal. Qual que é a diferença da rosa? Quer dizer, sob um certo ponto de vista, o presente do poeta Rilke era inútil. Vamos pensar, do ponto de vista pragmático, a mendiga não podia comer a rosa, não ia alimentar. No entanto, esse presente serviu para quê? Para atender uma necessidade muito maior, que é a necessidade que talvez ninguém percebia. Ela foi vista como uma pessoa. Alguém olhou para a dignidade dela, dando aquela rosa, e não estava vendo simplesmente uma pobrezinha a ser alimentada. Estava vendo um ser humano que tem alma, que tem coração, que é capaz de apreciar a beleza de uma rosa. E como confirmação de que é assim mesmo, quando ela recebeu as moedas, ou quando recebia as moedas, ela ficava imóvel, ela ficava passiva. Quando ela recebeu a rosa, ela despertou, levantou os olhos, olhou para o poeta, fez um gesto de profunda gratidão, beijou a mão, apertou contra o coração. Eu confesso que isso me faz pensar bastante. Essa história eu gosto e penso muitas vezes nela. Por exemplo, quando as pessoas me pedem alguma coisa no sinal, já digo que não tenho rosas no carro para distribuir, né? Nunca, nem pensei. Mas eu também penso, sempre que dou, em geral dou uma moeda, que eu não posso dar só uma moeda. Aliás, o poeta não deu nenhuma. A gente pode dar um sorriso, a gente pode olhar, que isso é reconhecer a dignidade, dar um instante de atenção. Talvez não seja suficiente, como foi a rosa, para a pessoa viver uma semana. Mas quem sabe ela pode recuperar a dignidade por uns minutos. Tomara que até passar uma outra pessoa que também olhe para ela como uma pessoa, e não como um problema. Com um problema que pode ser resolvido dando uns trocados. Você tira a cara do meu vidro e eu te dou uns trocados. Não, não é isso. É uma pessoa. O Rilke, que nasceu em 1875, morreu em 1926, ou seja, um poeta que vive o final do século XIX, primeira parte do século XX, é considerado um grande poeta da língua alemã, e ele tinha uma profunda inquietação espiritual, mas parece que não era um homem praticante.
de nenhuma fé, não era protestante, não era católico, mas eu acho que ele teria concordado com algo que São José Maria Escrivá ia dizer uns anos depois. Claro, ele não conheceu São José Maria Escrivá quando ele morreu. São José Maria não tinha fundado o Opus Dei, 26, tinha 24 anos. Mas São José Maria, ele gostava de dizer: dá pena verificar de que modo alguns entendem a esmola, uns tostões ou um pouco de roupa velha. Parece que não leram o Evangelho. Será que a caridade que Nosso Senhor pede no Evangelho é simplesmente se livrar de umas moedas, uma roupa velha? Será que a gente não precisa dar alguma coisa mais? Quer dizer, será que a gente não precisa dar um pouco de nós mesmos quando a gente ajuda uma pessoa? O poeta deu bastante dele mesmo. Ele pensou naquilo. O que eu posso dar para essa mulher? Eu imagino que quando a sua amiga francesa falou por que ele nunca ajudava, isso já veio ao encontro de uma inquietação que ele tinha. Falou: eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher, mas percebo que não basta dar uma moedinha, não basta dar uns tostões, um pouco de roupa velha. Eu preciso dar alguma coisa a mais. E ele pensou, talvez com a sensibilidade de um artista, de um poeta, ele falou: essa mulher vai se sentir uma mulher recebendo uma rosa. Acho que todos vocês gostam de receber uma flor, receber uma rosa. Então ela se sentiu valorizada como pessoa. O Evangelho do próximo domingo, ele talvez possa ser lido nessa mesma direção. Num primeiro momento pode parecer que não tem nada a ver, mas eu acho que uma leitura ajuda a reforçar tudo isso que nós estamos vendo, que nós precisamos fazer bem o bem. E Jesus está dizendo, utilizando uma comparação, diz assim: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me. Cingir é colocar um símbolo, ou seja, é alguma coisa como o nosso arregaçar as mangas. Arregaça as mangas, eles usavam normalmente uma túnica. Então, cingir, colocar um cinto, um símbolo, era exatamente para ter mais liberdade de movimento, para poder trabalhar. Então, arregaça as mangas, serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós. Quando tiverdes feito tudo o que mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Insisto, num primeiro momento parece que não tem nada a ver com a história do Hilke, com a história da Rosa, porque ele presta um serviço a uma pessoa, ao próximo. Enquanto aqui fica claro pelo contexto que Jesus está falando do serviço a Deus. Será que o poeta pensava em Deus quando deu aquela rosa? A gente não sabe. Você sabe que ele tinha uma inquietação espiritual, mas não tinha exatamente uma visão religiosa. Mas nós sim, nós como cristãos, nós como católicos, nós podemos e devemos pensar nele. Isso desafia um pouco. Se às vezes uma pessoa que não tem a fé chega tão longe, não seria de se esperar que nós conseguíssemos chegar tão longe, ou mais? E Jesus Cristo dá um parâmetro muito prático, diz assim: o que fizerdes a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Ou seja, assim como o Rilke, nós não poderíamos passar indiferente por ninguém. Um cristão não pode passar indiferente. Principalmente porque em todas as pessoas, sem exceção, a gente pode ver a imagem de Deus. Desse Deus a quem a gente quer fazer bem o bem. Nós estamos dando uma rosa, mas a gente está fazendo uma coisa direta para Deus. E os servos da parábola, eles não presumem, ou seja, não acham que fazem nada de espetacular,
por fazer bem o bem. Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Mais uma vez, as pessoas lendo isso falam, mas para, é muito forte isso daqui. Servos inúteis. Uma palavra forte, uma palavra que a gente gostaria até de cancelar. Servo, servil. E fique tranquila, porque Jesus Cristo, na parábola, ele não está dizendo como Deus nos trata. Está apresentando uma situação para a gente tirar um ensinamento. Jesus não nos tratava como servos, não nos trata como servos. Aliás, disse isso explicitamente. Não vos chamo servos, chamei-vos amigos. Que dá força tremenda a palavra amigo. E não quer que nós tenhamos uma atitude servil. Que nessa mesma passagem assim, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Nós não somos servos no sentido ruim dessa palavra. Agora, nós queremos sim imitar esses servidores que não se sentem especiais por estarem fazendo o bem e o bem. Que bom seria se a gente usasse essa mesma atitude, por exemplo, em relação a Deus. Por exemplo, considerando que a gente não faz nenhum favor a Deus quando a gente coloca Deus como sendo a nossa vida. Estou fazendo um favor para Deus. Não. Sim, somos servos inúteis. Não estamos fazendo nada mais daquilo que a gente deveria fazer quando a gente procura se formar, quando a gente procura rezar, quando a gente cresce nas virtudes ou procura crescer nas virtudes. Sobretudo porque a gente repara, a gente fica muito aquém do que deveria fazer. Será que a gente pode dizer, eu fiz tudo o que eu devia fazer? Eu não consigo. Tantas coisas que a gente devia fazer não consegue e que não faz, às vezes por, não sei, por esquecimento, outras vezes até por preguiça mesmo. Então, nós não fazemos tudo aquilo que nós podemos em relação a Deus e também em relação ao próximo. Por exemplo, tendo em conta o muito que a gente recebe, será que a gente não deveria ajudar os outros? Se eu vou todos os dias à universidade, como ia lá o poeta, será que eu não posso dar atenção a uma pessoa que está no meu caminho? Eu não sei se eu contei para vocês, mas outro dia, estava falando com um professor universitário, que eu gosto muito dele, nunca fui aluno diretamente dele, mas aprendo muito com ele. Um homem que já passou da casa está na casa dos 90. E eu perguntei, professor, eu vou dar uma meditação para umas estudantes, para umas universitárias, o que o senhor acha que eu devia falar? Pensou assim e falou, diz que é um grande privilégio poder estudar. É interessante isso. Todos vocês puderam estudar, na verdade. Eu pude estudar também. Mas tanta gente não pode. Quer dizer, quando ele ia, passava por aquela esquina, era um privilégio que ele estava indo para a universidade. Naquela época, pensar, pouquíssimas pessoas iam à universidade. Mas hoje também não é que todo mundo vai à universidade, que todo mundo tem essa possibilidade. Então, será que eu faço alguma coisa de tão especial, por exemplo, quando eu dou atenção a uma pessoa no meu caminho? Será que eu faço uma coisa tão especial quando eu dou atenção a uma pessoa com quem eu convivo, na minha casa? Não sei, na sala, na universidade, ou no trabalho, com as suas amigas. Quer dizer, será que não há alguma pessoa que, como aquela mendiga, está olhando para baixo, sem sentido, desanimada? Será que eu não posso fazer bem a essas pessoas? Será que, sobretudo, não posso fazer o bem a essas pessoas? E repara que tudo isso não é uma questão de técnica, é uma questão de amor a Deus e amor ao próximo por Deus. Uma virtude muito concreta que se chama caridade. A caridade não é só as diferentes obras que a gente pode fazer, dar uma ajuda. A caridade é o amor a Deus e ao próximo como imagem de Deus, como filho de Deus. Uma pessoa sem fé pode fazer bem aos demais. Um cristão precisa ir mais longe, precisa fazer o bem aos demais. A gente poderia até, de alguma maneira, pensar que fazer o bem aos demais é filantropia.
que é louvável. Fazer bem, o bem é caridade. E a gente tem que estar nesse padrão. A gente precisa atingir esse padrão. A filantropia é uma coisa que nasce de um desejo nobre de uma pessoa, de ajudar, de solidariedade. E não sei qual seria a motivação lá daquela amiga francesa, quando dava as moedas. Ela fazia um gesto generoso, um gesto útil. Todo dia ela passava e dava lá uma moedinha. A gente sabe que hoje em dia, se a gente quer ajudar uma pessoa, a gente precisa se dar ao trabalho de ter moedas, na verdade, porque a gente não anda mais com dinheiro, não tem mais dinheiro no bolso. Então tem lá as moedinhas. Isso é bom. É aliviar uma carência concreta, na fome. É bom e necessário, mas permanece num plano material. Isso é filantropia. Ela fazia o bem. Ninguém podia criticar aquela moça. Mas a caridade nasce do amor, da fé, do amor a Deus, que leva a ver Cristo no próximo. Cristo também dizia: o que fizerdes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim que o fazeis. Quer dizer, o que nós estamos fazendo lá, nós estamos fazendo para Deus. E o Rilke, quando ele oferecia aquela rosa, ele não queria dar alguma coisa. Ele queria comunicar amor, comunicar dignidade. Se não era exatamente um gesto de caridade, estava muito perto. Por quê? Porque ele queria que aquela pessoa se reconhecesse como imagem de Deus. Fazia bem o bem. Que ser uma pessoa. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu conversei com um senhor já, que ele trabalhava exatamente nessa pastoral de rua. Ele me contou que as pessoas que moram na rua têm vários grupos, ainda que a gente veja como se fosse uma coisa só. Ele falou, tem pessoas que estão na rua porque são, ele usava a expressão, vocacionados. Pelo motivo que for, pode ser até por um pequeno desequilíbrio, essas pessoas, elas se ajustam bem numa vida na rua. Então elas sabem um lugar que elas podem dormir, e onde elas podem tomar um banho numa torneira, onde, sei lá, num brechó de roupas, elas podem comprar muito barato as coisas, e na verdade compram, usam e jogam fora. São pessoas que estão adaptadas à rua. Ele falou, se a gente tira essa pessoa da rua, ele volta. Ele volta porque é a vida dele. Existe um segundo tipo, que é uma pessoa que teve um trauma forte. Então ele dizia que às vezes acontecia, ele contava de uma coisa, não aqui em Fortaleza, mas com certeza acontece aqui em Fortaleza, de uma pessoa que chega e, por exemplo, é assaltada. Era uma pessoa muito simples, às vezes chega com um endereço anotado num papel lá, do primo, do parente que mora num bairro, e de repente levam tudo, a pessoa fica sem dinheiro, não sabe para onde ir, essa pessoa vai para a rua. Ou melhor, não sabe o que fazer. Quando se tira essa pessoa, por exemplo, quando se coloca essa pessoa num ônibus para ir para a sua cidade, essa pessoa nunca mais vai pisar aqui. Essa pessoa, ela foi para a rua por uma circunstância muito específica. Ele falava, o que aperta o coração da gente são as pessoas que, por um trauma também, por uma situação, pode ser alcoolismo, pode ser um problema familiar, essas pessoas, elas desistem de ser gente. E ele fala, e às vezes dizem assim, quando eu era gente, imagino que ouvir uma coisa dessa é muito duro, na verdade. Então, o poeta, ele quis dizer para aquela moça, você é a imagem e semelhança de Deus, você está fazendo bem o bem. É interessante que as pessoas que fazem bem o bem nunca pensam que já é suficiente. Voltando lá ao Evangelho do domingo, fizemos o que devíamos fazer. Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. É gente que trabalha, que se esforça, e aí pensando num âmbito muito amplo, é gente que ajuda os colegas, que pode, que cuida das necessidades da família, que colabora, que tem uma iniciativa, não sei, na paróquia, uma iniciativa social,
E depois de tudo, não se considera especial. Fala, bom, eu fiz o que tinha que fazer. Qualquer outro no meu lugar teria feito. Acho que teria feito até melhor. Para essa gente, tomara que a gente estivesse nesse grupo, a caridade não é motivo de glória. É uma espécie de expressão da gratidão. Deus é tão bom comigo. Voltando ao que dizia aquele professor de 90 anos, poxa, eu tenho que estar tão agradecido. É um privilégio. Tudo que eu recebi na minha vida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que retribuir de alguma maneira. Agora, que pena quando uma pessoa se contenta com uns tostões e um pouco de roupa velha. São pessoas que sempre acham que fazem muito. E também em todos os âmbitos. Sei lá, no trabalho, no escritório, faz um simples favor, nossa, valorizam aquilo, uma contribuição lá que deu. Nossa, parece que só falta botar no Instagram, olha eu dando a minha contribuição aqui, uma presença numa atividade, uma vez vai participar numa atividade de voluntariado, nossa, parece que se sente grandes benfeitores. Falam muito do pouco que fizeram. Você já terá conhecido gente assim, que fala muito do pouco que faz, esperando um reconhecimento, esperando quase que uma medalha. Por que a diferença? Porque uns conseguem não apenas fazer o bem, mas fazer bem o bem. É que é a diferença entre a filantropia e a caridade. Porque para nós fazermos bem o bem, a gente precisa ver Deus. A gente precisa ver Deus nos outros. E Deus sempre merece mais. Quer dizer, Deus, que de alguma maneira está presente naquela pessoa que está sentada, naquela mulher que estava sentada naquela esquina de Paris, com a mão erguida, Deus merece mais. As pessoas egoístas não se preocupam com os demais, não se preocupam com Deus. Quando se preocupam em fazer o bem, às vezes até se preocupam para não se sentirem mal. Porque se eu não fizer nada, eu vou me sentir mal. Um filho de Deus, uma filha de Deus, sente a necessidade de fazer bem o bem. E eu estou fazendo o que eu devia fazer. Porque Deus merece mais. Eu deveria fazer mais. Aliás, você já reparou que essa é a linguagem do amor? Quando uma pessoa quer bem a outra, é exigente. O amor é exigente. Por que você não ligou? Onde você esteve? Quer dizer, e não é só uma questão de ciúme, não é só uma questão de querer controlar a vida do outro. É que, está dizendo de alguma maneira, é que o que acontece com você é importante para mim. São José Maria tem um ponto de forja e que eu acho muito especial, acho que ajuda muito a gente a focalizar tudo que a gente meditou agora. Diz assim, convence, filho, de que Deus tem o direito de nos dizer, pensas em mim? Tens presença de mim? Imagina que Deus está falando para você. Você pensa em mim? Você tem presença de mim? Procuras-me como teu apoio. Procuras-me como luz da tua vida, como couraça, como tudo. As pessoas que se amam gostam dessas exigências. Gostam desse zelo. Inclusive, em alguns idiomas, a palavra zelo e ciúme é sinônimo. Eles gostam de que haja esses imperativos do amor. Então, quanto a gente pode fazer, na verdade? Quanto bem a gente pode fazer? Quanto melhor a gente podia fazer esse bem que a gente já tenta fazer. Por isso que quando me perguntam, devo ajudar, não devo ajudar? Eu falo, não sei, depende, você tem que ver. Usa um pouco a imaginação da caridade. Nossa Senhora, assim que ela ouve a mensagem do anjo, a mensagem de que ela vai ser a mãe de Deus, ela sai apressada para ajudar a sua prima Isabel. Porque na mensagem o anjo diz que a sua prima, que já era bem mais velha, já estava no 6º mês de gravidez. Então ela imediatamente percebe, a Isabel vai precisar de mim, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado. Olha que interessante, que exemplo maravilhoso. A gente pode pedir agora mesmo a Nossa Senhora que mexa com talvez esse nosso comodismo, essa nossa preguiça. Não, mas alguém vai fazer? Eu preciso fazer. E quando eu faço, eu não me sinto especial. Fiz aquilo que eu devia fazer. Nossa Senhora não pensa,
ela imediatamente age. E ninguém como ela fez tão bem o bem. Ninguém como ela fez tanto bem e tão bem. Então a gente pode pedir a ela que nós saibamos entrar nessa nova lógica. Essa lógica que, como a gente percebe, pode transformar o mundo. Uma dúvida que isso pode transformar. Aquela rosa foi fundamental para aquela mulher. Se a gente conseguisse devolver um pouco de dignidade aos necessitados que estão na rua e gente que não está na rua, hein? Que talvez precise dessa mesma ação da caridade. Nossa Senhora pode nos ajudar a interpretar e, sobretudo, saber agir com essa mesma atitude, fazendo bem o bem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.